Aqui no estúdio, quem vai explicar os benefícios dos probióticos é a doutora Gina Zorina. Já já nós vamos conversar com a doutora Gina, você já pode, inclusive, mandar as suas perguntas para a gente. Antes, nós vamos ver a reportagem de Vinícius Weiner sobre esse assunto. Probiótico ainda é uma palavra desconhecida para a maioria. O senhor sabe o que é probiótico? Sei não. Não vou mentir que eu não sei. Probiótico não. Probiótico, não tenho nem ideia. Probióticos são bactérias benéficas que agem no intestino. Elas têm como principal função combater e prevenir doenças, como infecções e até o câncer. Os probióticos são encontrados em alguns alimentos, como leite fermentado, iogurtes e queijos. Eles são essenciais para o funcionamento do intestino, mas a maioria não sabe disso. Probiótico. Biótico deve ser um antibiótico, não? Ou quase isso. De acordo com os especialistas, os alimentos probióticos, quando ingeridos em quantidade certa, trazem grandes benefícios à saúde. Esta nutricionista tem algumas dicas. Para o adulto, se prescreve de 10 elevado a 5 a 10 elevado a 9 UFC, que é a unidade formadora de colônias. Na prática, isso é de 2 a 3 iogurtes com culturas probióticas. E esse benefício você vai ver durante mais ou menos 5 dias seguidos que você usa. Agora, para a criança ela deve usar a partir de 18 a 24 meses, né? Onde ele vai ter algum resultado, já vai ter algum resultado, e também por conta da flora intestinal dela ser mais fácil, a assimilação dela é mais fácil na nutrição, então ela pode prevenir várias doenças. E vamos falar então sobre a prevenção dessas doenças. A doutora Gina Zorina é mastologista e é pós-graduada também em medicina anti-envelhecimento na ciência, né, que estuda os processos de envelhecimento. Doutora Gina, bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda mais uma vez ao Notícia da Manhã e vamos explicar para a população melhor o que são os probióticos. Ao contrário do que o nosso entrevistador disse, não tem nada a ver com antibiótico. Então, o que são de fato os probióticos, né, e como eles podem ajudar a ser benéficos na saúde da gente? Então, para que nós podemos entender os probióticos, nós temos que entender primeiro duas funções que estão sendo estudadas no intestino atualmente. Então, o intestino grosso e delgado, eles compreendem 8 metros de comprimento. E nesses 8 metros de comprimento, existem cerca de 10 trilhões de bactérias. A vida humana, ela seria inviável sem a presença dessas bactérias. Elas precisam estar lá. Elas precisam estar lá. São cerca de 400 tipos de bactérias, elas competem entre si, para serem mais fortes, mais resistentes aos antibióticos. Só que existem as más e existem as boas. E tem que haver um equilíbrio entre as benéficas e as maléficas. Os probióticos são as bactérias benéficas, que nós podemos manipular para poder melhorar esse equilíbrio. O que eu acho importante nós falarmos para as pessoas, para elas entenderem, é que o intestino ele é considerado atualmente o segundo cérebro. O nosso cérebro possui receptores de substâncias que nós chamamos neurotransmissores, que são as beta-endorfinas, que nos dão a sensação de prazer e de bem-estar. E esse intestino ele possui também neurônios, como o cérebro. Daí, quando nós nos alimentamos de alimentos muito fortes, de alimentos que nos causam mal, você vai sentir cefaleia, irritabilidade, não vai dormir ou vai ter uma sonolência excessiva, e isso pode levar, inclusive, a quadros de depressão. E o intestino, ele é capaz de absorver todos os nossos nutrientes. Então, se você tiver um desequilíbrio também dessas bactérias, esses nutrientes não são bem absorvidos e você vai ter doenças infecciosas. Doutora, se no nosso organismo já existe essa quantidade enorme de micro-organismos, de bactérias, nós já produzimos, por que então ingerir os probióticos e em qual quantidade eles devem ser ingeridos? Então, como eu já te falei, são 400 tipos de bactérias. Essas bactérias, geralmente elas têm que estar em equilíbrio, mas pela vida que nós levamos e pelo processo que nós nos alimentamos, pelo estresse e pelos agentes externos e poluentes que nós estamos expostos, o intestino ele vai absorver esses nutrientes e esses agentes tóxicos, e não muitas das vezes existe esse equilíbrio. Daí você usar o probiótico como uma prevenção para a manutenção da sua saúde.
Uma indicação também de uso de probiótico, eu achei interessante ele correlacionar probiótico com antibiótico, é o contrário. Quando você usa o antibiótico, você tem uma diminuição da absorção dos nutrientes, do cálcio, do ferro e de todas as vitaminas, porque o intestino é responsável por isso. E o antibiótico, ele, de certa forma, ele desequilibra essa microbiota, o que nós chamamos de biofilme. Então, quando você usa o antibiótico, você tem que prescrever probiótico para esses pacientes, para elas manterem um equilíbrio dessa microbiota. E é possível encontrar em alimentos os probióticos, ou eles precisam ser comprados em farmácia, ser manipulados? Como é que as pessoas podem ter acesso e saber até em que quantidade ingerir da forma correta? Nos alimentos, eles são estudados desde 1805. Inclusive, o prêmio Nobel da Medicina foi a questão do leite fermentado, dos iogurtes, com lactobacilos. Porque existem dois tipos principais de probióticos, que são os lactobacilos e os bifidobactéria. Então, no iogurte, no leite fermentado, existem esses probióticos. Só que a maioria das pacientes, já numa certa idade, elas não absorvem adequadamente esse alimento, esses probióticos. Então, nós formulamos esses probióticos, geralmente são 6 tipos que são formulados numa quantidade de 1 bilhão para cada um, formuladozinho em uma cápsula, e a paciente ingere isso diariamente. Quando você tem um processo inflamatório muito acentuado, aí você utiliza isso durante 3 a 4 semanas, podendo se estender a 3 a 4 meses também. Que isso pode ser um tempo maior, mas o máximo de 4 meses? Não, nem sempre. Porque existe o processo silencioso intestinal, como eu já falei, o intestino ele já está sendo muito estudado. O intestino é um órgão de defesa, assim como é a medula óssea, como é o tecido linfóide. Existe o que nós chamamos de SALT, ou seja, são células linfóides que protegem esse intestino contra várias doenças. Então, não só doenças intestinais, tumores intestinais, até câncer, mas também doenças ginecológicas, urológicas, infecciosas, até doenças articulares. Então, a gente tem que ter uma visão ótica do funcionamento desse organismo. E esses organismos, eles conseguem permanecer vivos no intestino? Eles chegam vivos e conseguem permanecer vivos lá, fazendo o trabalho deles? Exatamente. Eu sempre falo que as bactérias são extremamente interessantes e inteligentes. É como eu falei, elas competem entre si, existe uma troca de material genético entre elas e uma quer ser mais inteligente do que a outra. Na verdade, o intestino, ele possui, se você for comparar o intestino, é como se você comparar com uma quadra de tênis. Então, imagine uma quadra de tênis povoada de bactérias, é o nosso organismo. Então, esse equilíbrio entre bactérias boas e más é que vai haver o nosso funcionamento intestinal. Então, é um código de inteligência bem grande. Olha, é um estudo muito bacana. Espero, com a entrevista da doutora Gina, ter contribuído para que você entenda um pouco mais sobre a importância dos probióticos e como eles realmente podem trazer muitos benefícios à saúde, especialmente porque a gente sabe que o intestino é realmente um órgão muito importante. E eu queria agradecer aqui a presença da doutora Gina Zorina, que é médica mastologista e também é pós-graduada em medicina anti-envelhecimento, que estuda basicamente também processos de envelhecimento, e esse também faz parte. Doutora Gina, muito obrigada pela presença. Um bom dia.